E o Espírito Santo direcionou, queridos, para estar pregando a mesma palavra que foi pregada de manhã. Só que como a palavra de Deus, ela se renova, eu acredito que mesmo que você, que participou do segundo culto, eu tenho certeza que Deus ele vai falar de uma forma diferente no seu coração, agora à tarde. E de manhã nós falamos sobre integridade. E o título da ministração é: não negocie a sua integridade. Sabe, queridos, como nós como filho de Deus, queridos, nós temos que entender que para servir a Deus, nós temos que seguir as regras que Ele determina. E uma das regras que Ele determina, queridos, é que todo filho dele seja uma pessoa íntegra. Por quê, queridos? Por quê? Porque Deus tem muitas coisas para fazer nessa terra através das nossas vidas. E Deus ele vai levantar, Ele vai usar pessoas íntegras, pessoas que não se corrompem. Por exemplo mesmo, Deus, Ele precisava de um homem temente a Ele. Um homem que não se corrompesse. Por quê? Porque Deus ia fazer algo na terra que iria mexer com toda a estrutura da terra. E Deus ele precisava colocar esse homem como governador da maior nação. E não tinha, queridos, naquele país um homem íntegro na altura de José. Então Deus levantou José, preparou José e Deus o colocou. E José, queridos, ele foi responsável por salvar praticamente toda a humanidade de uma fome terrível. Então quando Deus ele te chama para ser íntegro, preste atenção no que eu vou te falar. Quando Deus te chama para ser íntegro, Deus, queridos, Ele está te chamando para fazer algo sobrenatural através da sua vida. Então por isso que você tem que fazer de tudo para não se corromper. Às vezes a gente se preocupa muito, o mundo, os políticos. Queridos, pensa comigo. A Bíblia fala que são os políticos que são o sal dessa terra? A Bíblia fala que são eles que são a luz desse mundo? Não. Quem que é o sal da terra, quem que é a luz do mundo? É a igreja. Então se o mundo está do jeito que está, queridos, é porque infelizmente a igreja ela não tem permanecido íntegra na presença do Senhor. Então eu acredito que essa palavra ela vai confrontar, mas você tem que lutar para isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 8 ao 10. Então quando Deus fala em relação à integridade, querido, você tem que entender o seguinte: Deus, Ele está preocupado com o seu bem-estar. Deixa eu falar um negócio para você. O amor de Deus é diferente do nosso. Por exemplo, quando você ama uma pessoa, quando você quer viver com uma pessoa, você quer determinar que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça, que você quer que você faça. Então muitos casamentos dão problema por causa disso. Tem que ser do meu jeito, Ainda bem que as mulheres aqui da igreja não são assim. Por exemplo, os homens eles vêm para o homem ao máximo, as mulheres deixam, tal, que não tem problema nenhum. Mas não é isso, queridos. Entenda uma coisa: amar está relacionado a dar liberdade. Então Deus, queridos, é o maior exemplo de amor. Deus ele nos ama de uma forma tão maravilhosa que Ele nos dá a liberdade da gente escolher fazer o que a gente quiser da nossa vida. Você entendeu? Só que você imagina só, você ter um amor desse, você entender isso e você falar bem assim: poxa vida, Deus me dá a liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida, então eu vou pegar essa liberdade que Ele me deu e a partir de hoje eu vou decidir alegrar o coração dEle, eu vou fazer aquilo que agrada a Ele, não o que agrada a mim. Foi o que aconteceu com José, queridos, por isso que José se tornou o governador do Egito. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala: fulano que é feliz, ele está na profissão certa. Fulano, nossa, ele tomou a decisão correta, ele fez isso. Por quê? Porque a gente acha, queridos, que Deus ele precisa de circunstância para nos abençoar, e Deus não precisa. Olha para a vida de José, queridos. José era o filho amado do seu pai. E Jacó, queridos, era um homem muito rico. De repente, queridos, José ele perdeu tudo aquilo que ele tinha
no lar. E ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Tá? Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que saber dessas histórias. E aí José, querido, estava na casa de Potifar como escravo. Teoricamente, né, só sofrimento. O que Deus fez? Deus fez ele se tornar líder dos escravos. Deus abençoou ele e abençoou a casa do seu senhor. Agora tá bom, tá mil maravilhas. E de repente, queridos, José cai numa armadilha e ele acaba indo para a prisão. Tem lugar pior do que uma prisão, queridos? Prisão perpétua ainda, era impossível. A pena dele era ficar na cadeia até morrer. Não tem como, queridos, ser abençoado numa circunstância dessa. Não tem como uma pessoa que não tem Deus, porque uma pessoa que tem Deus, Deus transformou ele no chefe dos prisioneiros. E Deus fez a prisão prosperar. Onde já se viu, queridos, uma prisão prosperar? E aí, de repente, de um dia para o outro, Deus tira ele da prisão e faz dele o segundo homem mais poderoso do mundo, governador do Egito. Então, queridos, deixa eu te falar um negócio. Quando você tem Deus, queridos, independente da circunstância, independente do momento que você está vivendo, Deus ele pode te abençoar de um dia para o outro. Só que olha para a vida de José. José ele não fazia o que ele queria. As decisões dele eram tomadas naquilo que agradava a Deus. Porque ele sabia, o pai dele ensinou para ele, que o Senhor ele controla tudo e em todo lugar. Você só tem uma vida. Eu estou dando essa introdução, queridos, para você poder entender. Você só tem uma vida. E com essa vida você tem a oportunidade de agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vê tudo, aquele que sabe de tudo, e aquele que pode fazer todas as coisas. E você tem outra opção, que é fazer o que você quer. Deixa eu perguntar um negócio para você, qual decisão você vai tomar? Eu até os 20 anos de idade eu fazia o que eu queria da minha vida, mas depois que eu conheci a Deus, queridos, não teve como continuar da mesma forma. E eu vou falar um negócio para você, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque um dia nós vamos precisar de Deus. E quando você realmente precisar dele, a que distância dele você vai estar? O ser humano, queridos, luta, todo mundo luta para ser feliz. Todo mundo luta para ser feliz. A gente trabalha para quê? Para ser feliz. A gente quer ganhar dinheiro para ser feliz. Tem uns irmãos que jogam na Mega Sena porque acha que se ganhar aquele prêmio vai ser feliz. A gente sai para trabalhar porque quando chegar à noite a gente quer comer uma carne frita, um arroz gostoso, um feijão temperadinho, porque isso nos dá felicidade. Então a nossa vida, queridos, é baseada praticamente nesse desejo de felicidade. E olha só o que a Bíblia diz aqui, em Mateus 5, 8, 10. Felizes o que tem um coração puro, porque verão a Deus. Você quer ser uma pessoa feliz à maneira de Deus? Deus sabe de tudo. Tenha o coração puro. Tire do seu coração todo tipo de maldade. Vamos lá para o próximo. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, todos nós aqui somos filhos de Deus, não somos? Então, por isso que no nosso meio não tem briga. Por isso que no nosso meio ninguém fala mal de ninguém. Pelo contrário, todo mundo fala bem um do outro. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E nós sabemos que para sermos felizes, nós temos que promover a paz. E quem promove a paz não critica, não murmura, não reclama. Quem promove a paz não fala mal. Quem promove a paz não forma panelinha. Quem promove a paz ama o seu irmão. Vamos para o próximo. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Sabe, queridos? Nós vimos 3 coisas, queridos, que o homem ele tem que alcançar, o Filho de Deus tem que alcançar para poder ter a felicidade
plena. Então, primeiro, você tem que buscar ter um coração puro. Segundo, coração puro, você aceitou Jesus, você quer andar com Ele. Terceiro, você tem que promover a paz, porque você precisa aprender a viver em comunhão. Você precisa, E segundo, você não pode mudar o seu jeito porque você é perseguido, ou porque é não valorizado. Não, você tem que se manter firme. Porque a palavra de Deus diz que felizes são aqueles que são perseguidos por serem justos. Quer dizer, são perseguidos porque se mantêm justos, firmes na presença de Deus. Já viu aquela coisa que você fala bem assim, fui enganado de novo, agora eu vou deixar de ser bobo. Não, queridos. Antigamente, eu até ficava chateado e falava isso, eu tenho que mudar. Sabe, queridos? Mas depois de um tempo, eu falei, não, a ingratidão não pode determinar a minha bondade e o meu amor para com as pessoas. Então, independente que as pessoas sejam ingratas comigo, eu vou continuar ajudando, porque a minha natureza tem que ser essa. E o inimigo, ele sabe disso, por isso que o inimigo vai colocar decepção, pessoas vão te decepcionar, para quê? Para você deixar de ser uma pessoa boa, porque se o inimigo conseguir fazer você deixar de ser uma pessoa boa, você afasta de Deus. Você afasta de Deus. Então, quando eu falo, queridos, em não negocie a sua integridade, você vai ver que a Bíblia constantemente ela nos leva a viver dessa forma. A gente tem que entender um pouco o que é integridade. Integridade, queridos, está relacionado à plenitude, quer dizer, uma pessoa íntegra é aquela pessoa plena, inviolável, a pessoa inteira, sabe, queridos? Justa, uma pessoa boa. Uma pessoa íntegra e uma pessoa plena, queridos, ela é o que ela é em todos os lugares onde ela estiver. Ela não muda por causa do ambiente. Por exemplo, uma pessoa íntegra, queridos, aqui na igreja, meu irmão, graça, amor e paz, tudo bem, glória a Deus. E quando está em casa também é a mesma coisa, meu amor, como é bom estar em casa. Não fala palavrão, não briga, não discute. Então é isso que nós devemos buscar, queridos. Nós devemos buscar ser esse tipo de pessoa em todos os lugares que nós estivermos, Então, a integridade ou a plenitude, queridos, é um estado ou características daquilo que é inteiro. E também é sinônimo de caráter, de honestidade, de retidão. E deixa eu te falar um negócio para você. Pastor, mas é impossível. Não é impossível, queridos. Não é impossível. Eu decidi, queridos, lutar para ser uma pessoa íntegra. Não para mudar a minha vida. Por quê, queridos? Porque eu vivi longe do Senhor até os 20 anos de idade. Eu fiz muita coisa errada. Eu colhi muita coisa e ainda colho muita coisa dos erros que eu cometi lá atrás. Mas eu decidi, querido, ser uma pessoa íntegra para poder ser exemplo para os meus filhos, para que os meus filhos possam colher o que não vai ter possibilidade nenhuma de eu colher. Para que a vida dos meus filhos glorifiquem mais a Deus do que a minha. E quando você olha isso para a palavra de Deus, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Por isso que você tem que tomar cuidado de se meter com coisa errada. Porque vai ter situações que não adianta, Deus não vai colocar nas suas mãos para você fazer nunca. É que nem o rei Davi foi uma bênção, não foi? Só que, queridos, ele desejou construir a casa do Senhor, só que Deus não permitiu. Deus falou para ele, isso você não vai fazer por mim. E Deus explicou o motivo, porque você é um homem sanguinário, você tem sangue nas suas mãos, Davi. Mas o teu filho vai construir. E olha como é que foi, queridos, a diferença do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Davi praticamente ele teve que conquistar tudo aquilo que Salomão multiplicou e usufruiu. Então isso tem que trazer alegria para o nosso coração, queridos. E eu sou de acordo com Deus, que eu sofra para que os meus filhos sejam prósperos e abençoados. Sabe, você vê que Davi ele não questionou. Ele não questionou, porque ele compreendeu.
Então é isso que nós temos que entender, queridos. Às vezes, dependendo das coisas que você faz na sua vida, você pode ter o dom, você pode ter o talento, mas, infelizmente, para muitas coisas na igreja, Deus não vai poder te usar. Deus não vai poder te usar. E quando nós entendemos isso, nós procuramos buscar e estar no centro da vontade de Deus, daquilo que Ele irá fazer através das nossas vidas. Né? Então a noção de integridade bíblica, queridos, é reafirmada ao se recusar o tratamento baseado em merecimento. Né? Isso significa, eu não trato bem a pessoa porque ela merece, eu trato bem porque eu sou íntegro, sou servo de Deus. Independente de merecimento, o meu tratamento vai ser esse para todas as pessoas. Observe que os 10 mandamentos recomendam honrar pai e mãe, independente de merecimento. Deus ele não fala, ó, se o seu pai for crente, se o seu pai for uma bênção na sua vida, honra ele. Não, Deus fala, honrar teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Independente que seus pais mereçam ou não, a vontade de Deus é que você honre os seus pais. Né? Independente de merecimento, os cônjuges, queridos, devem honrar seus parceiros, devem ser fiel, quer mereçam ou não. O maior problema que eu vejo, queridos, na humanidade, é querer pagar com a mesma moeda. Sabe, queridos? Eu já vi tantas pessoas sofrerem, se corromperem por causa disso. Não, pastor, eu não aceito, me traiu, eu vou trair também. Não faça isso. Porque só o fato da pessoa ter te traído, você tem que ter dó dessa pessoa. Sabe, queridos? Quando eu vou conversar com um casal e eu percebo que acontece isso, a traição numa aliança, você acha que eu fico com raiva, queridos? Eu fico com dó. Eu fico com dó. Normalmente, queridos, isso normalmente, olha que eu tenho pouco tempo de vida, mas eu sou uma pessoa muito analítica, eu analiso histórias, eu analiso situações. E eu cheguei numa conclusão, queridos, quase a maioria daqueles caras que trai a esposa, termina a vida numa cama e a esposa limpando ele como um bebê. Isso é terrível, queridos. Então o ser humano, queridos, muitas vezes peca porque não tem consciência do que o pecado vai gerar na vida deles. Eu estava falando de manhã, né? Teve um tempo que o Davizinho estava querendo enfiar um negócio na tomada e o Manuel toda hora. O Davizinho era menorzinho, agora o Davizinho já é esperto. E o Manuel toda hora, Davi não pode. Eu falei, deixa Manuel, deixa ele tomar um choque aí que você vai ver se ele vai colocar um dia. E muitos de nós, queridos, não colocamos a mão na tomada, por quê? Porque nós sabemos choque. Quem aqui nunca tomou um choque? Quem aqui nunca tomou um choque, levanta a mão. A Tainá nunca tomou um choque. Quem mais nunca tomou um choque? O Felipe. O Miguelzinho nunca tomou um choque. Quem mais? Quem aqui já tomou um choque, levanta a mão. É bom tomar choque? Não é, queridos. É a mesma coisa o pecado. A gente só peca porque a gente não tem consciência do poder, do choque dele nas nossas vidas. Eu lembro que eu estava reformando a casa do meu pai, e meu pai chegava para mim, quer que eu desligo a cerca elétrica? E eu olhava para a cerca elétrica, um araminho fininho assim, eu falei, isso aí não é nada, não pai, não precisa desligar não, deixa esse trem ligado. Aí eu ia lá, mexia um dia com cuidado, né? Estava aterrado. Aí teve um dia que eu estava meio com pressa, fui com chinelo numa escada de alumínio. Aí peguei, estava com a perna na escada, na hora que eu fui colocar a mão na cerca, minha mão relou. Queridos, o negócio foi tão violento que ele empurrou minha mão para o meu corpo, assim, quase que eu caio para trás. Agora pergunta se quando eu vou mexer lá, eu mexo com a cerca ligada. Não, porque eu sei o poder do choque daquilo lá. Então o maior problema nosso é esse. Por que o marido trai a esposa? Por que a esposa trai o marido? Porque eles não têm consciência da consequência que esse ato vai trazer lá na frente. Porque o problema do ser humano é o seguinte, o ser humano ele é cabeça de frango mesmo.
O cara, ele está tudo bem na vida dele. Ele está na igreja, está bem com a esposa, começou a ganhar dinheiro no trabalho, trocou de carro, recebe um elogio, ele começa a achar que é bonitão. E aí ele vai e trai a esposa. Aí não acontece nada. Ele, eu tinha medo, eu achava que já ia vir a mão de Deus e ia me arrebentar e não aconteceu nada. Então esse negócio é mentira. Vou trair de novo, aí trai de novo. Só que a pessoa não entende, queridos, que o choque não é que nem você tomar um choque elétrico, ele não é de imediato, ele vem com o tempo. Você viu a história de Davi? Quando ele traiu o seu amigo Urias e se deitou com a mulher dele, e depois ele mandou matar o amigo por causa disso. Aconteceu alguma coisa com Davi imediatamente, na hora? Não. Mas e depois? O filho que ele teve com aquela mulher morreu. Um filho de uma das mulheres dele abusou da própria irmã. O irmão de pai e mãe dessa irmã foi e matou o irmão. Esse irmão que matou depois tomou o reino de Davi e ainda se relacionou com todas as esposas dele que ficou no castelo quando ele fugiu. Você vê que durou tempo para Davi colher a consequência daquele erro. Então uma coisa, queridos, você tem que ser inteligente e entender tudo, mas é tudo mesmo, que você planta, você colhe. E quando você compreende isso, você começa a temer. E aí você começa a andar na linha. O problema, queridos, é que a gente é ignorante, né? A gente pensa da seguinte forma: eu vou me divertir agora, mas eu só vou sofrer depois. Não, pastor, a gente não pensa assim, lógico que pensa. Você tem cartão de crédito. Quando você gasta o cartão de crédito, você não pensa, né? Aí na hora que chega a fatura, tudo isso? Mas você gastou lá atrás, Aí você se divertiu, foi para o cinema, e encheu o tanque do carro. Mas foi lá atrás. Então, o que você fez lá atrás, você está pagando agora. A nossa vida é assim, queridos, é como se fosse um cartão de crédito. Um dia, a fatura chega. E quando a fatura chegar, você tem que estar preparado para isso. Sabe? Então, queridos, os empregados devem honrar os seus patrões e vice-versa, independente de merecimento. Tudo isso se fundamenta no princípio de que Deus nos ama, quer merecemos ou não. Deus, Ele entregou o Filho dEle por mim e por você, queridos, independente que você mereça ou não, Deus, Ele te ama a ponto de entregar o Filho dEle por você. Deus, Ele não está preocupado se você merece ou não, mas Deus, Ele está preocupado de andar com você, tanto que você pode ser o maior pecador dessa terra, mas se hoje você se arrepender e decidir andar nos caminhos do Senhor, o Senhor, Ele vai andar contigo, aí você vai ter os seus pecados perdoados, mas não vai deixar de sofrer consequências, viu? Perdão de pecado é uma coisa, consequência é outra. A única diferença é que com Deus você vai sofrer todas as consequências, mas Deus vai estar do seu lado, fica firme, não desanima não, isso é passageiro. Olha, há pouco tempo atrás você começou a plantar coisa boa, está acabando já essa colheita de coisa ruim na sua vida. Você já tem 5 anos de convertido, você já tem 10 anos de convertido, daqui a pouco você vai começar a colher os trem bom, e Deus vai te animando, e você fica firme na presença de Deus. Eu quero usar como exemplo, queridos, de integridade e lealdade, a vida de Daniel. Eu falei uma frase interessante, né, queridos? A Babilônia não mudou Daniel, mas Daniel mudou a Babilônia. Deixa eu falar um negócio para você. E na igreja tem que ser assim. O mundo, ele não pode mudar os filhos de Deus, mas os filhos de Deus vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. Eu fico vendo hoje a humanidade toda a humanidade, para que país que eles querem ir, que eles querem prosperar. A pessoa quando fala, eu quero ser feliz, eu vou para os Estados Unidos, né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, né? Eu estava conversando com a Lília foi algumas vezes lá, ela falou que, pastor, até o céu lá é diferente.
Por quê, queridos? Todo mundo quer desfrutar de um país que foi fundado para glorificar o nome de Deus. Quando você olha a história dos Estados Unidos, queridos, ele foi fundado por ingleses que não aceitaram o seu rei. Então o rei, queridos, ele estava tendo muito problema com os protestantes, com os cristãos. E eles eram, queridos, as pessoas ali mais sábias, tinham influência, porque Deus é assim, queridos, Deus ele muda mesmo. Quando você decide servir a Ele, Ele te dá sabedoria, Ele te dá influência, Ele coloca você em cargos, Ele te dá capacidade de estudar, Deus ele transforma a sua vida. E, queridos, aqueles homens, eles já estavam num estado de sabedoria tão grande que eles declararam: não, rei, você não vai reinar na nossa vida. Quem reina nas nossas vidas é Jesus Cristo. Ah, se vocês querem que Jesus reine na vida de vocês, então saia da Inglaterra. E aí eles foram, queridos, e fizeram a Constituição. E o lema deles é que Jesus reine sobre as nossas vidas. E eles batalharam, lutaram, colonizaram, morreram para poder dominar e construir aquela terra. E hoje o mundo inteiro colhe os frutos daqueles filhos de Deus que fizeram isso lá atrás. E todo mundo quer ir para lá. Essa é a vontade de Deus, queridos? Não, queridos, a vontade de Deus é que a igreja transforme o país. Por exemplo, nós como igreja, nós temos que transformar e mudar o nosso país. Pastor, não tem esperança, não tem, sabe por quê? Porque falta fé dentro da igreja, falta fé na minha vida e na sua vida. Nós não podemos mudar o país, mas nós podemos sim mudar a nossa casa, mudar a nossa família, nós podemos sim criar os nossos filhos na presença de Deus. Se toda a igreja, queridos, todo mundo mudar aquilo que pode mudar, você vai ver o que vai acontecer no nosso país. Tanto que a culpa de tudo isso que acontece de ruim, corrupção, assassinato, essas coisas tudo, é culpa dos políticos, é culpa do povo. Não, não é culpa da igreja, queridos, é culpa da igreja. Porque a igreja não se posiciona, sabe? Quando tem uma oportunidade de ganhar dinheiro com um negócio errado, o que você faz? Lógico que você não aceita, né? Porque você é íntegro, você não pode ganhar dinheiro fácil com coisa errada, né? O pastor Rafael estava contando a história para a gente de um rapaz aí que achou uma mala de dinheiro no aeroporto e ele trabalhava na limpeza. Ele foi lá e devolveu. Falaram para ele: pô, você é bobo, você devolveu, isso não é isso. Não, eu sou servo de Deus. Eu não posso ficar com algo que não me pertence. Só que para a visão humana, ele é bobo. Só que não é, queridos. Porque a felicidade dele, a felicidade de um filho de Deus, queridos, não está numa bolsa de dinheiro. A felicidade de um filho de Deus está no Deus que ele serve. Sabe? Então Daniel, queridos, ele não deixou que seus adversários destruíssem a sua integridade. Ele permaneceu fiel a Deus em primeiro lugar e também ao rei. Entenda uma coisa, querido, se você é filho de Deus, a sua fidelidade, quem vai ter a sua fidelidade? Primeiramente, Deus vai ter a sua fidelidade, e os seus líderes, os seus superiores também vão ter a sua fidelidade. Por quê? Porque você sabe que para que a sua vida, ela cresça, ela evolua na presença de Deus, você tem que ser uma pessoa fiel. Tem que ser uma pessoa fiel. Por exemplo, você é fiel a Deus. Ser fiel à empresa que você trabalha, aos seus superiores. Aí, de repente, você vai se dar conta, você vai estar numa rodinha onde o pessoal vai estar descendo a lenha na empresa. E você? Como que você vai se comportar? Eu sei como que você vai se comportar. Eu sei, porque você é cristão que nem eu, você é filho de Deus que nem eu. Você vai se comportar da mesma forma que eu me comportaria. Você vai chegar assim e falar: gente, deixa eu falar um negócio para você. Essa empresa é uma bênção na nossa vida. É daqui que nós tiramos o nosso sustento. Ao invés da gente reclamar, criticar, vamos orar para que Deus possa prosperar a vida do nosso chefe, para que Deus possa abençoar essa empresa, para que a gente possa ter condições de crescer aqui dentro e para que a gente possa ter condições de ganhar mais. Né? Então não preciso ensinar, porque todo mundo faz isso, é lógico, né, queridos? Todo mundo faz isso, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em Daniel 6,4. Com isso, olha só, os outros ministros e governadores, as pessoas que estavam praticamente no mesmo nível, né,
ficaram cheios de inveja. Por que elas ficaram com inveja? Porque Daniel era fiel a Deus e ao rei. Daniel era o preferido do rei. E eles ficaram com inveja. Olha só, e começaram a procurar alguma coisa do que acusar Daniel. Um roubo, uma desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto em seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. E aí o que eles fizeram, queridos? Eles perceberam, a gente não pode acusar Daniel. Aí eles começaram a observar Daniel. Todo dia Daniel ele tinha um horário que ele dobrava os joelhos dele, abria a janela e ele orava a Deus. Então o que eles fizeram? Fizeram o rei assinar um decreto, que todo homem que se ajoelhar diante de qualquer entidade ou qualquer outro Deus deverá ser jogado na cova dos leões. Eles encheram o coração do rei. Não, rei, se alguém tiver que procurar, que procure o Senhor, porque o Senhor é rei, o Senhor é poderoso. Não deixe com que outras pessoas busquem outro Deus. E aí o rei, na ignorância, foi e assinou o decreto. E aí o que eles ficaram? Ficaram lá esperando Daniel orar. Na hora que Daniel orou, a lei que o rei assinou diz que não pode orar, Daniel. Você vai ser jogado na cova dos leões. Sabe, queridos? Daniel, queridos, quando ele descobriu isso, porque ele era governador, ele tinha acesso às leis, ele não renunciou aos seus valores. E isso fez o quê? Fez com que ele ficasse em risco de vida, porque ele continuou orando, ele não negociou os seus valores. Eu oro a Deus, eu converso com Deus, e eu não vou negociar isso de jeito nenhum, eu vou continuar fazendo. Só que isso colocou ele em risco. Então por isso que eu quero te dar um conselho, queridos, jamais negocie os seus valores. Pastor, mas se eu mentir, eu vou ser demitido da empresa. Não importa. Não importa. Ah, mas meu chefe obriga que eu minto. Não importa. Eu já tive experiência, queridos, onde eu fui levado pela própria empresa a fazer coisa errada. Eu falei, não, de jeito nenhum. Se você quiser que eu faça isso, você me demite. Mas isso eu não faço. Eu não vou mentir. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você acha que seu superior não vai te valorizar por causa disso? Por causa da sua integridade? Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com Daniel. Sabe? Para quem tem princípios, queridos, dar certo ou errado é secundário. Pessoas íntegras agem com base de que princípios não podem ser negociados. A pessoa, quando ela é íntegra, queridos, ela faz um negócio. Por mais que ela faça o negócio correto, não dê certo, ela fica em paz, fica tranquila. Porque ela entende que aquele negócio não deu certo, porque não era o momento de dar certo. Tem um amigo meu, queridos, muito querido, muito amado, ele é empresário. Ele conta a história de quando ele começou a empresa dele. Ele estava passando muita dificuldade, muita luta. Aí ele lembra que apareceu um amigo dele com algumas pessoas importantes do governo. Olha só. Aí encostou lá os carros, tudo chique lá na porta da empresa dele, a empresa dele pequenininha. Aí os caras chegou para ele e falou bem assim, a gente deu uma pesquisada aí no nome da sua empresa e a gente veio propor um negócio para você. Um negócio que vai mudar a sua vida. Você vai ficar rico de um dia para o outro. A única coisa que você vai ter que fazer é emitir umas notas para a gente. Você vai emitir uma nota, a gente vai pagar essa nota para você, só que aí você vai devolver uma porcentagem para a gente, o restante você vai ganhar. Você não vai precisar produzir, você não vai precisar fazer nada. Você só vai ter que emitir essa nota. Aí o que ele falou? Ele olhou e falou bem assim, eu não posso fazer isso. Porque isso é errado. Como é que eu vou estar emitindo uma nota sem produzir um produto? E a minha empresa é uma indústria. Nós vivemos aqui com o produto que nós produzimos. Eu não posso fazer isso. Aí o pessoal falou bem assim para ele, você é louco, você vai perder essa oportunidade? Ele falou, vou perder essa oportunidade, mas vou continuar fazendo as coisas certas. 15 anos se passaram, queridos. A empresa hoje dele é uma empresa próspera e abençoada por Deus. A empresa dele cresceu de uma forma sobrenatural. E muitas vezes a gente olha as pessoas sendo abençoadas, a gente não consegue observar o que aconteceu lá atrás.
Sabe, queridos? Então, quando você é íntegro, você não está preocupado se deu certo ou se deu errado, isso é secundário, queridos. Porque o importante é que você fez tudo certo. Por exemplo, às vezes o relacionamento não deu certo, só que você não se corrompeu, você fez de tudo para que aquele relacionamento continuasse. Você deu a sua vida para aquilo, você se manteve íntegro, mas infelizmente não aconteceu, você está em paz, porque diante de Deus você sabe que você fez tudo o que podia ser feito. Sabe, queridos? Ao contrário de que muita gente faz, queridos, ele tinha consciência de que não se constrói uma carreira por meio de destruição de outros. Daniel, ele não precisou destruir ninguém para se tornar o governador da Babilônia. E ele sabia disso, ele não perseguia ninguém. Pelo contrário, ele foi uma bênção na vida de todos os sábios que tinha naquele reino. Porque o rei Nabucodonosor, no seu momento de loucura, o pastor Rafael até falou isso na sexta-feira, ele ia matar todos, porque ninguém sabia explicar o sonho que ele teve. E ele falou, para que eu vou ter sábio aqui, se ninguém sabe me falar o sonho? Aí o sábio falou, não, rei, mas pelo menos conte o sonho para a gente. Não, se Deus dá interpretação, Deus tem que falar o sonho também. E Daniel, queridos, Deus revelou para ele o sonho e a interpretação do sonho. E Daniel salvou todos os sábios daquele reino. Só que eles não reconheceram isso. Esse é o problema, queridos, das pessoas que não servem a Deus. Elas esquecem o bem que elas recebem. Mas a pessoa íntegra, a pessoa reta, ela nunca esquece o bem que ela recebe. Sabe, queridos? Se alguém quer ter sucesso, deve dedicar-se ao seu trabalho, em vez de querer diminuir ou rebaixar os outros para parecer maior do que é. E por incrível que pareça, queridos, a conspiração que fizeram contra Daniel deu certo. Entre aspas, né? Deu certo, por quê? Porque Daniel foi preso, porque Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, muitas vezes, queridos, as pessoas vão conspirar, vão se levantar contra a gente, pode ser que elas se sintam vitoriosas por pouco tempo. Por pouco tempo. Mesmo sabendo das consequências, queridos, Daniel se manteve fiel aos seus valores, e sem sequer se esconder, continuou a orar ao seu Deus. E no final o que aconteceu? Deus o livrou da cova dos leões. Sabe, queridos? A gente não pode se esconder de Deus e nem esconder Deus das nossas vidas. Às vezes você está aqui na igreja, é uma bênção, ora, mas quando está lá na escola, tem até vergonha de andar com uma Bíblia. No seu trabalho, nunca você tirou um momento para orar e quer que Deus abençoe ainda seu trabalho, sua escola. Quantas vezes você já pegou o cantinho da sua sala de aula, colocou o seu joelho no chão e falou, Deus, eu sou teu filho, eu estou aqui nesse lugar. Senhor, abençoe a minha vida, abençoe a vida dos meus professores, abençoe a vida dos meus amigos. Ah, pastor, não vou fazer isso porque vão rir da minha cara. No trabalho, eu lembro que eu tinha uma mesa lá no meu trabalho, apesar que eu não ficava nessa mesa, né? Eu ia lá 1, 2 vezes por semana, eu ficava na rua direto, mas a minha mesa tinha uma Bíblia em cima, era a minha mesa, era o meu espaço naquele lugar. E você acredita, queridos, que a Bíblia incomodava as pessoas? Por que você deixa essa Bíblia? É minha, deixa ela aí. Se você quiser ler, pode abrir e ler. Ah, mas se na sua mesa não tem o que você quer, aí ó, tem bonequinho feio, tem essas coisinhas feias. Na minha tem uma Bíblia. Ah, mas o quê? Sabe, queridos, isso é uma forma de você honrar o Deus que você serve. E Daniel, queridos, ele mereceu sim cuidado especial, porque ele tratava Deus de forma especial. Deus era especial na vida dele. Às vezes nós queremos tratamento especial, queridos, mas não damos tratamento especial para Deus. Só lembramos dele quando a gente está em apuros.
Quando a gente está num momento de festa na nossa vida, nós sequer lembramos de Deus. Quando a gente está com a saúde perfeita, quando a gente ganha um prêmio, quando a gente é promovido, a gente agradece todo mundo, né? Estava conversando com a Débora, né? Às vezes a gente olha o que está acontecendo lá na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, mas a gente percebe, queridos. Por que está acontecendo? Tem alguma coisa que aconteceu. E esses dias eu estava conversando com a Débora e disse que teve lá nos Estados Unidos, lá, eu não sei, uma comediante lá que falou, todo mundo teve aplauso, mas parece que Deus não teve nada de aplauso. As pessoas brincam com Deus, queridos. Estão fazendo sátira com Deus. Eu fico com dó dessas pessoas, queridos, porque consequências terríveis vêm. Sabe, queridos? E olha só o que aconteceu aqui, ó. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Só que o rei, queridos, quando ele percebeu a besteira que ele fez, ele ficou arrependido, porque o rei amava Daniel. Só que Daniel, queridos, ele fez algo maravilhoso, ele gerou uma fé no coração desse rei. Porque olha só o que aconteceu aqui, ó, Daniel 6, 20 e 22. Bem cedinho o rei se levantou e correu à cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Queridos, nunca na história alguém conseguiu escapar da cova dos leões. Pelo contrário, queridos, jogava lá, era rapidinho. Eu imagino isso, né? Eu acho que um leão pegava de um lado, o outro pegava do outro e crau. Então, quer dizer, queridos, era algo impossível. E o que moveu a esse rei, queridos, ficar acordado a noite inteira, esperar o dia amanhecer, e o primeiro lugar que ele foi na beira da cova dos leões, chamar por Daniel. Foi a fé, queridos, que Daniel conseguiu plantar no coração desse rei. E é isso que Deus precisa da minha e da sua vida, é por isso que nós estamos aqui na igreja, é por isso que nós somos instruídos a ler a Bíblia, porque o desejo de Deus, queridos, é que eu e você começamos a implantar essa fé que nós temos em Deus no coração das pessoas. Eu lembro uma vez, numa empresa que eu trabalhava, nós tivemos um problema muito sério, greve na Receita Federal. E os nossos estoques, queridos, já estavam baixos nos hospitais. E o diretor não sabia o que fazer. Eu chamo o Rubens aqui na minha sala. Aí falou: Rubens, ora a Deus para ver se a gente consegue liberar isso aí. Eu falei: oro, posso ir lá no almoxerifado orar? Pode. Mas por que isso aconteceu, queridos? Porque as minhas atitudes gerou fé no coração do meu superior. O que vai gerar fé no coração das pessoas, queridos, é as suas atitudes. É as suas atitudes. Então vamos lá, olha só. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: olha, queridos, lá de dentro da cova dos leões: ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me tocaram, isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor, ó rei. Eu não cometi crime algum. E aí o que a história depois diz, queridos? Que o rei fez um outro decreto: jogue todos aqueles que acusaram Daniel na cova dos leões. E o que aconteceu, queridos? Diz que antes mesmo deles chegarem ali no chão, os leões já tinham destruído a vida deles. Você viu uma coisa interessante, queridos, de Daniel? O que Daniel desejava para o rei dele? Que ele tivesse vida longa. Qual que é o problema das pessoas? Querer tomar o lugar do rei. Daniel era o contrário, ele queria que o rei vivesse. Por isso que Deus preservou a vida dele, queridos, e ele foi conselheiro de 5 reis. Isso significa o quê? Que reinados passavam, mas Daniel continuava pleno. Eu estava contando de manhã, queridos, a história do Billy Graham. Billy Graham, queridos, ele fez parte da minha vida, faz até hoje.
um homem muito sábio, disse que Billy Graham, quando ele estava no auge do ministério dele, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e eles perceberam que se Billy Graham se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ele iria ganhar, com muita vantagem. Aí fizeram uma oferta para ele: Billy Graham, nós queremos te fazer uma proposta, nós vamos te lançar presidente dos Estados Unidos. Você vai ser presidente da nação mais poderosa do mundo. Sabe o que Billy Graham falou? Eu me rebaixar de cargo? De jeito nenhum. Eu sou servo e trabalho para o Deus Altíssimo. Eu vou deixar de ser pregador da palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, para ser um simples presidente de uma nação? Não. Só que aconteceu algo interessante, queridos. Billy Graham praticamente influenciou todos os presidentes dos Estados Unidos da geração dele. Tanto que quando ele faleceu, queridos, ele recebeu honras de uma grande autoridade norte-americana. Só que você não escuta o nome dele, você escuta o nome dos presidentes. E é dessa forma, queridos, que Deus quer nos usar, que Deus quer nos abençoar. Vai chegar um dia, queridos, que Deus ele vai te colocar do lado do prefeito da cidade onde você mora. E Deus vai te dar a oportunidade de ser conselheiro dele. Vai chegar uma hora que Deus vai te colocar do lado do presidente da empresa que você trabalha. E eu pergunto para você, queridos, para que você quer se rebaixar de cargo, ficar desejando o lugar de outra pessoa? Se contente com aquilo que você tem, porque é nesse lugar que você está que Deus vai te abençoar. Pastor, é difícil ser íntegro, é difícil. Mas tem algumas coisas que nós temos que fazer para poder alcançar a integridade, queridos. Por isso que integridade é uma escolha, você decide ser uma pessoa íntegra. Você decide não se vender. Quantos casais, queridos, que um leva o outro ao pecado porque fala assim: você tem que provar que você me ama. O quê? E vender, e entregar para você a minha integridade? De jeito nenhum. A minha palavra basta. Se eu estou falando que eu te amo, eu te amo. Agora, se você quer alguma coisa a mais, então é melhor você procurar outra pessoa, porque eu não vou perder a bênção que eu tenho na minha vida para fazer o que você quer, o que você deseja. Sabe, queridos, deixa eu falar um negócio muito sério para você. Às vezes, o ser humano, ele estraga a vida dele inteirinha por causa de 5 minutos de prazer. Sabe? Esses dias Deus falou comigo de uma forma diferente. Aí Deus ele falou bem assim para mim: você precisa cuidar mais do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde. Aí Ele falou, por exemplo, você vai comer algo que te faz mal. Quanto tempo você vai saborear isso daí? Senhor, alguns segundos. Agora, quanto tempo isso aí vai demorar para ser processado no seu organismo? Eu falei, vixe, Senhor, misericórdia. Diz que tem alimento que fica no nosso organismo durante semanas. E realmente eu parei para pensar nisso, queridos. Às vezes o tempo de prazer, queridos, é muito pequeno. A angústia e a dor que você vai sentir durante a sua vida toda, será que vale a pena? Não vale a pena. E aí a nossa mente começa a mudar. A nossa mente começa a mudar. Então é por isso que nós temos que tomar algumas atitudes, queridos, para poder buscar a integridade. Pastor, qual a atitude? Primeiro, nós temos que amar os nossos inimigos. Eu vou falar inimigo, queridos, mas eu vou classificar. Você tem que amar aquela pessoa que você não gosta. Porque pode ser que aquela pessoa que você não gosta não seja seu inimigo. Você não gosta dela por causa de capricho seu. Mas nós temos que amar. Pastor, mas nora é difícil. Mas você tem que amar a sua nora. Pastor, mas sogra é difícil. Foi ela que te deu esse filho lindão, que faz você sorrir todos os dias. Queridos, é inegociável. Uma pessoa íntegra, ela vai amar independente de quem seja. Pastor, você está pedindo coisa difícil. Eu estou pedindo coisa difícil para você? Eu não peço nada, queridos. Quem sou eu que pedi uma coisa para você?
Depois nós vamos ler aqui a palavra de Deus, você vai descobrir quem é que falou isso, né? Nós temos que amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Tem alguma pessoa te perseguindo no seu trabalho? Pessoa que você não gosta de jeito nenhum. Pastor, é difícil demais, é difícil, querido. Pastor, mas eu vou investir o tempo de oração. E se Deus abençoar essa pessoa, aí que eu vou ficar com mais raiva ainda. Por exemplo, você está lá bravo com a sua esposa, né? Aí vai dormir, vai orar, está bravo. Oh, Deus, abençoe minha esposa, Senhor. O Senhor dê a ela saúde, força, vigor, Senhor. É orar, queridos. É essa pessoa do seu trabalho que te persegue, que não gosta de você. Você está precisando investir um tempo de oração pela vida dela. Mas o que eu vou pedir? Pede para Deus abençoar ela, prosperar ela. Fala, Senhor, abençoe ela, prospera ela. Senhor, em nome de Jesus, faça ela receber uma promoção, Senhor, para ela ir trabalhar num outro setor. E eu ainda vou lá dar os parabéns para ela, quando ela receber essa promoção. Faça ela ganhar 10 vezes mais do que ela ganha. Mas é com sinceridade no coração, viu, queridos? Não é com malandragem, não, viu? Sabe, queridos, e outra coisa que dá oportunidade para quem se arrepende. Pastor, mas fez um mal para mim, se arrependeu, agora eu vou ter que dar oportunidade, queridos. Tem que dar oportunidade. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. Sabe, queridos? Tem que perdoar, não tem jeito. Para você ser uma pessoa íntegra, querido, nada pode atingir o teu coração. Então, quando uma pessoa te perseguir, ela não vai atingir o seu coração, por quê? Porque você vai orar por ela. Quando você estiver diante do inimigo, ele não vai atingir, por quê, queridos? Porque você vai amar ele, se ele precisar de uma água, você vai dar água de beber para ele. Sem veneno ainda, você vai dar água natural, mineral, limpa. Se ele precisar comer, você vai pagar um restaurante, churrascaria para ele ainda. Porque é inimigo, queridos, inimigo tem que ser tratado de forma diferente, tem que ser com mais amor. Outra coisa, queridos, que nós devemos fazer para nos mantermos ímpios, nós não devemos ficar olhando para os lados, preocupar-se com o fato de outros não agirem com o mesmo grau de integridade que você. Resumindo, para de olhar para a vida dos outros, deixa os outros crescerem, deixa os outros serem abençoados por Deus, não permita com que a bênção dos outros atinja o seu coração. Fique feliz com a prosperidade, com a bênção das outras pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz em João 21, 20, 22. Pedro voltou-se e viu seguindo a Jesus, o discípulo que ele amava. Né? Tinha um lá que era especial de Jesus, viu, queridos? E Jesus, ele pode ter os seus especiais, ele é Deus, ele pode ter. Aí a palavra continua, aquele que se havia reclinado durante a ceia para perguntar a Jesus, mestre, qual de nós trairá o Senhor? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Senhor, o que vai acontecer com ele? Olha só, queridos, Pedro estava preocupado com a vida de João. Pedro era invejoso, queridos, estava com inveja de João. Eu percebo que aquele ali tem um carinho especial pelo Senhor, o Senhor está sempre pertinho dele, ele até inclinou aí no Senhor. E quanto a ele? O que eu mais amo, queridos, é a resposta de Jesus. Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que tem você com isso? Siga-me. Sabe o que Deus está falando? Para de se preocupar com a vida de fulano. Deixa fulano em paz. O que você tem que a ver com a vida do seu irmão? O que você tem a ver com o que Deus está fazendo na vida dele? Segue Jesus. Sabe, queridos? Quando a gente é imaturo, a gente pensa isso. A gente olha
Por exemplo, eu estou pregando, né? Às vezes olha um pastor pregando e fala, nossa, eu quero ser igual esse pastor, que se eu for igual esse pastor, eu vou pregar numa igreja grande, que as pessoas vão até comer pipoca para me ver. Eu tenho que ir, né? Tem que ser igual esse pastor. Se inveja, querido, ciúmes, não. Oh Deus, que Deus abençoe esse pastor. Que eu possa absorver essa sabedoria dele, mas que eu possa continuar fazendo aquilo que o Senhor me colocou para fazer. Sabe, queridos, a gente tem que parar de desejar o lugar dos outros, de querer ser igual aos outros. Não, Deus, Ele te fez diferente. Deus tem um propósito na sua vida, e é esse propósito que você tem que se preocupar. Para de olhar para a vida de fulano, para a vida de ciclano. Né? Tem gente que chega aqui e fala, eu queria tocar teclado que nem o Rafa. Não, oh Deus, abençoa o Rafa, que ele possa crescer cada vez mais no ministério. Apesar que hoje, Rafa, eu fiquei impressionado com um cara. Eu vi um cara com um teclado parecido com esse daqui, não precisa de banda não, o cara tem tudo, ele só canta e fica tocando esse trem. Só que o lugar que eu estava, ele estava tocando música do mundo. Fiquei impressionado. Aí eu falei, olha só. O cara tem a banda toda num negocinho desse. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que evoluir, queridos. Nós temos que evoluir naquilo que Deus deu para nós. Então nós não podemos ficar olhando para o lado. Para de ficar olhando para o casamento dos outros. Ah, mas se eu tivesse um casamento que nem de fulano, eu seria feliz. Não, você escolheu o seu casamento, você escolheu o seu marido, você escolheu a sua esposa, e é com esse marido, e é com essa esposa que tu tem que ser feliz, porque foi você que escolheu. Quem mandou escolher? Agora, filho, você vai ter que encarar o caroço dessa manga. Quietinho, né, irmão Cléber? Ninguém te obrigou, queridos, ninguém te obrigou. Você casou porque você quis. Né? Casou porque você quis. Não tentar, querido, ser íntegro numa relação de troca, em que a honestidade será proporcional ao grau de honestidade das pessoas com que você convive. Deixa eu te falar um negócio, queridos. Isso nós temos que eliminar do nosso meio. Mesmo que você esteja no meio de pessoas corruptas, mesmo que você esteja no meio de pessoas desonestas, você tem que continuar honesto. Você tem que continuar honesto. Eu lembro que quando eu era jovem, queridos, eu morava na periferia ali de Barueri, e eu lembro que eu chegava da escola tarde da noite. Muitas vezes, queridos, eu tinha que fingir que já tinha usado drogas para poder não aceitar drogas dos meus amigos. Os meus amigos chegavam para mim e falavam assim, ei Rubão, vamos aí, tal, pega um beck aí. Eu falei, vou fingir, não, eu já estou muito louco já, eu não aguento não. Eu estou numa larica, não vejo a hora de chegar em casa e comer. Porque eu andava com eles, eu sabia a linguagem deles, queridos, mas eu não podia me corromper, porque se eu me corrompesse, queridos, eu ia decepcionar o meu pai, eu ia decepcionar a minha mãe. E eu sempre amei os meus pais, queridos, e o desejo do meu coração, queridos, foi sempre honrá-los, nunca decepcioná-los, até mesmo antes de servir a Cristo. Falei bem assim, como é que pode meu pai, como é que meu pai vai sobreviver sabendo que tem um filho que usa drogas? Eu pensava desse jeito. Sabe, queridos, eu quero concluir essa ministração, queridos, dizendo que quem define sua conduta não são os outros, nem a circunstância, mas os princípios que você escolhe seguir. Que princípios que você escolhe seguir, é isso que vai definir a sua conduta. O nosso Deus, queridos, Ele tudo vê, Ele tem um poder sobre todas as coisas, e é Ele quem irá nos recompensar. E se você ainda não tem essa certeza, queridos, tudo bem. Haja com integridade e seja paciente, e isso fará você ver o resultado. Hoje, queridos, hoje ninguém consegue tirar da minha cabeça que eu estou fazendo besteira em servir a Deus. Porque quando eu era mais jovem, as pessoas falam, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco você vai ver que não vale a pena. Ir para a igreja para quê? Crente não se diverte, crente não faz isso, crente não faz aquilo, você está aí só um tempo, daqui uns dias você cai.
As pessoas faziam de tudo para tentar me tirar da presença de Deus. Hoje isso não acontece. Por quê, queridos? Porque eu tenho experiência com Deus e eu sei que o lugar mais maravilhoso que eu posso estar é na presença de Deus. Então nada, queridos, que tenta me tirar da presença de Deus me tira, e eu peço misericórdia para Deus todo dia, para Deus me dar força, queridos, porque o meu maior medo é sair da presença dEle. Porque eu sei, queridos, que na presença dEle tem salvação, tem cuidado, tem amor, tem alegria, tem paz. E fora da presença dEle, tem a justiça dEle. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Apocalipse 3, 19, 22 diz: eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Está vendo, queridos? Esse é o nosso Deus. Ele corrige e disciplina todo aquele que Ele ama. Aí depois ele diz assim, portanto, abandone as suas indiferenças e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Quer dizer, sabe o que está falando a palavra de Deus aqui? Para a gente poder... Abandone as suas frescuras e comece a servir a Deus com alegria. Pastor, dê um exemplo de frescura. Eu vou deixar para chegar na igreja bem no horário, porque eu não suporto aquele irmão. Frescura, queridos. Se você não suporta um irmão, fica mentalizando ele na sua cabeça quando você estiver vindo para a igreja. Mentaliza, vamos supor que eu não gosto do Reginaldo. Aí eu saí de casa, eu vou mentalizar o Reginaldo meu irmão. Quando eu chegar na igreja, a primeira pessoa que eu quero encontrar é ele, porque eu vou dar um abraço e um beijo nele. Isso que é, querido, servir a Deus e quebrar, sabe, os seus sentimentos errados do seu coração. Aí quando chega na igreja, Reginaldo, tá doido para te dar um abraço? Glória a Deus, o Reginaldo é falsidade. É falsidade não, viu, rei? Sabe, queridos, é isso que Deus está falando, para de frescura. Mas não vou fazer mais nada na igreja, ninguém gosta de mim, ninguém me percebe. Não, faça com alegria. Aí diz assim, portanto, abandone as suas indiferenças e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Viu? Deus, Ele está batendo constantemente, Ele está te mostrando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai em seu trono, quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir, ouça, e que o Espírito está dizendo às igrejas. Sabe, queridos, Jesus venceu, agora está na minha e na sua mão. Nós temos que vencer. Ele venceu e Ele sentou no trono que o Pai tinha reservado para Ele. E agora cabe a nós vencermos e sentarmos no trono junto com Ele. Isso significa, queridos, que a igreja ela não está à toa, a gente não sofre à toa, a gente não passa por luta à toa. Nós estamos numa batalha onde nós estamos aprendendo a vencer, porque o dia que nós vencermos e chegar o dia mais maravilhoso da nossa vida, que vai ser a nossa morte, nós iremos reinar com Cristo. Tem gente que acha que vai para o céu, vai ficar lá bestando num gramado, vendo flor, brincando com leãozinho, tocando elefantezinho. Deixa eu falar um negócio para você, igreja. A igreja, ela vai reinar com Cristo. Oh Deus, abra o nosso entendimento para a gente compreender isso. Deixa eu falar uma frase aqui para você, queridos. Uma frase muito bacana para você poder pensar. Eu não sou um produto de minha circunstância, sou um produto de minhas decisões. Reflita, qual o grau de integridade que você tem? Qual o grau da sua integridade? E ore. Orar o quê, pastor? Fala para o Senhor, Senhor, faze-me como Daniel. Feche os teus olhos. Escute esse louvor. Feche os teus olhos.